Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da nossa introdução ao Perl para desenvolvimento voltado ao Ligeiro Smart. E nesta aula a gente vai apresentar o conceito de orientação a objeto dentro do Perl, ok? O Perl, provavelmente, se você pesquisou um pouquinho, você vai saber que ele não implementa por si só, a princípio, nenhum ou quase nenhum paradigma de programação, como por exemplo orientação a objeto ou tipagem de variáveis, é, ou quase nada de tipagem de variáveis, né? Ele realmente não vem com uma orientação a objeto nativa. Então, isso tudo foi criado depois da sua criação, né? Da criação original do Perl. E a gente vai ver como que a gente pode implementar um pouco dessa orientação ao objeto, porque isso é um dos recursos mais importantes ou mais utilizados na programação, no desenvolvimento do Ligeiro Smart. Tá? Eu criei aqui um exemplo bem simples que vai calcular a média de dois valores. Então, em linhas gerais, o que eu fiz aqui foi criar uma classe que eu chamei de matemática utilitários. Tá? É, Na prática, pessoal, deixa eu ajustar aqui uma coisa. Na prática, vocês quando forem desenvolver inicialmente para a Ligeiro Smart, vocês não vão precisar se preocupar com essa orientação. Eu quero mais que vocês, com essa orientação a objeto, né, com esse conceito a fundo. A ideia não é que você entenda isso a fundo e precise destrinchar isso, mas é, à medida que vocês forem aprofundando, criando coisas mais complexas e quiserem até mesmo criar os seus próprios objetos, suas próprias classes, é interessante que vocês saibam minimamente o que está acontecendo quando você vê ali no código do Ligeiro Smart algo como isso aqui, tá? Porém, dentro do Ligeiro isso já foi resolvido de uma maneira um pouco mais simples para deixar um pouco mais fácil para quem for criar uma nova classe. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui nesse exemplo, a gente criou uma biblioteca, digamos assim, chamada Matemática Utilitários. Tá? Então, eu criei uma pasta, poderia ser inclusive uma estrutura maior, por exemplo, lib, né, de library, lib barra matemática barra utilitários. É claro que eu estou colocando em português aqui apenas como exemplo. Normalmente a gente vai usar o idioma inglês como padrão para tudo aquilo que a gente fizer de desenvolvimento. Mas como esse curso é voltado para quem fala português, estou trazendo dessa forma um pouco para ficar mais fácil de vocês entenderem também a flexibilidade, onde é que você pode ajustar terminologias e assim por diante. Então, qual que é a ideia aqui? A gente criou uma classe chamada Matemática Utilitários, que tem uma subrotina, a gente diz assim, né? Não é bem o conceito, o nome não é função, que muitas vezes é como é normalmente conhecido dentro da orientação a objetos. Então, essa classe vai ter uma subrotina média, está em português, tudo aqui tá em português, e ela vai receber dois valores, depois eu vou falar um pouquinho sobre o self aqui, tá? Mas ela vai receber dois valores e vai retornar a média desses dois valores. Simples assim. Então, o resultado aqui, claro, vai depender dos valores que você passar. Aqui eu passei o número 2 e o número 8, então logo a média vai ser 5, porque 2 mais 8 é 10, dividido por 2 dá 5. E qual que é a importância da gente estar mostrando isso? É justamente para vocês saberem que muitas vezes dentro do código do ligeiro vocês vão encontrar coisas como essa aqui, por exemplo. Ó. Aqui a gente está olhando para o repositório do ligeiro e nós temos aqui, por exemplo, o módulo ou digamos, o código Perl que é responsável pela tela ou pela função de criar novas FAQs, novos artigos de conhecimento. Por exemplo, tá? Peguei aleatório aqui. Em algum momento vocês vão ver que, por exemplo, é chamada a função FAQ add, ou a subrotina FAQ add, que seria adicionar FAQ, né, FAQ add, do objeto FAQ, né, que na verdade foi instanciado um pouco mais lá em cima, né, na verdade existe uma classe FAQ
e essa classe foi instanciada mais lá em cima. E aqui está sendo utilizado, a gente depois fala um pouco mais de parâmetros, tá? Mas está sendo chamada essa subrotina, passando uma série de parâmetros, e ele vai executar a função ou a subrotina que está dentro desse objeto FAQ, que, como eu mencionei, foi instanciado mais lá em cima. Quer ver? Ó? Vou dar um Ctrl F aqui e a gente vai ver o momento que ele é instanciado. Tá? Aqui no ligeiro, especificamente, a gente tem uma função que a gente herdou do próprio OTRS, onde nós instanciamos com a utilização de um utilitário nativo aqui. Tá? Tem as suas vantagens, mas basicamente o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando esta classe, kernel system FAQ, e instanciando dentro desse objeto aqui local. Tá? Então, conceitualmente, é importante saber isso porque a maior parte das funções, quando você vai executar, criar ou modificar alguma coisa dentro do ligeiro, estarão aqui e elas estão documentadas aqui no nosso website de documentações em desenvolvedores, nesse menu desenvolvedores, referências de objeto Perl. Tá? Então aqui a gente tem uma série de classes que já estão criadas dentro do Ligeiro Smart. Muitas são novas do próprio Ligeiro Smart, muitas são herdadas do OTRS. E se você quiser, por exemplo, ver quais são as funções que já existem, por exemplo, para ticket, então a gente vem aqui na System Ticket, por exemplo, aqui, tá? Aqui você vai ter uma série de funções, de subrotinas, para criar chamados, para alterar estado, alterar prioridades e assim por diante. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Voltando para o nosso pequeno exemplo. Tá? Eu criei então uma classe, tá? Matemática utilitária. Isso poderia ser, por exemplo, kernel system ticket, kernel system priority, né, de prioridade. Aqui a gente vai ter alguns itens que eu não vou abordar nesse momento, mas que são meio que obrigatórios em todos os códigos que vocês forem fazer, que são convenções que a gente adotou para trabalhar com Perl mais moderno, digamos assim, já adotando alguns paradigmas de desenvolvimento dentro do Perl, que é esse use strict, use warnings, e aqui efetivamente acaba sendo uma espécie de convenção que a gente tem dentro do Ligeiro Smart para a função new. Toda classe tem que ter, a princípio toda classe tem que ter ao menos a rotina new, que é a rotina que vai ser executada quando o objeto for instanciado. E a princípio é a única função que é exportada por padrão sem você efetivamente instanciar o objeto. Então sempre você vai ter que ter, quando você for criar lá para frente, quando você se aprimorar e quiser criar suas classes, você vai ter que criar minimamente essa estrutura aqui inicial. Então, package, na verdade, seria classe, né? Então, está falando que a gente está criando essa classe matemática utilitários. No Perl foi adotado a palavra, né, chave package. E a gente vai ter essa estrutura aqui. Então, strict, warnings, e aqui minimamente a exportação de uma classe new. Vocês podem analisar como referência depois, lá no kernel system, todos os arquivos .pm que nós temos lá, como é que estão essas subrotinas new. Vocês vão ver que tem alguns que acabam já definindo alguns atributos locais do objeto e assim por diante. Aqui a gente simplesmente vai adotar essa estrutura. Aqui no final, normalmente a gente coloca esse número 1, que é uma espécie de retorno padrão para essa gestão de classes que tem no Perl. Tá? E aqui, então, no meio é que você vai criar efetivamente as suas subrotinas. Subrotinas que podem fazer cálculos, subrotinas que podem montar telas, subrotinas que podem acessar o banco de dados, ou as funções, né? Existem, na verdade, classes específicas para mexer, né? Para lidar com o banco de dados. Então, vocês podem, dentro da sua subrotina, do seu objeto, da sua classe, lidar com o banco de dados também, chamar essas funções que lidam com o banco de dados, extrair informações, inserir informações e assim por diante. Tá?
Então, voltando aqui para o nosso exemplo, a gente está criando uma classe chamada matemática utilitários, e eu vou colocar aqui a minha função média. Tá? Eu vou calcular a média de dois números que eu vou receber aqui. Então, desta forma, eu digo para o sistema onde que eu vou armazenar os meus argumentos da função, tá? É diferente, por exemplo, de um JavaScript ou algumas outras linguagens que você declararia aqui, né, os seus argumentos, né? Então você declararia no início da construção da função. Aqui no Perl é diferente, a gente recebe isso dentro da própria função, depois normalmente a gente tem que tratar isso para ver se foi passado ou não, tá? Então é por isso que eu digo que o paradigma não foi implementado desde a sua origem, porque tem algumas coisas que outras linguagens já resolveram de alguma maneira. Aqui dentro do Perl a gente tem que tratar depois, por exemplo, sei lá, se o número for, né, sei lá, if number, sei lá, defined, alguma coisa assim, tá? Aí você vai fazer alguns tratamentos para saber se aquele argumento foi passado, foi enviado ou não, tá bom? Então, criei aqui uma função, estou recebendo os argumentos, e aqui o primeiro argumento, dentro dessa orientação ao objeto do Perl, sempre é o próprio objeto, tá? Então, por mais que aqui, na hora de chamar a função que a gente declarou ali, né, eu esteja passando só dois argumentos, enfim, o próprio interpretador ele acaba inserindo, como se ele inserisse aqui na frente o próprio objeto que está sendo tratado, tá? É uma forma de resolver, digamos, essa falta de orientação nativa e de alguma maneira você sempre está incluindo o objeto com seus próprios atributos dentro das funções que você mesmo está criando. Então, na hora de executar efetivamente a função, você só vai passar os argumentos que você quer. Mas, na hora de criar, você tem que saber que, na prática, você vai ter que receber sempre o próprio objeto dentro das variáveis que você criar. Então, aqui é só uma explanação geral. Então, aqui tem o primeiro atributo, que é o próprio objeto, e aí os demais atributos que você vai passar efetivamente na hora que for chamar a subrotina, tá? E aqui você vai fazer a sua execução de código, seja lá o que for, tá? Aqui eu coloquei o retorno direto, mas você poderia estar fazendo esse cálculo, né? Antes aqui, então, sei lá, média igual, por exemplo, né? Você poderia estar calculando para depois retornar efetivamente a média, tá? E aí, da mesma forma, vai funcionar da mesma forma que você executaria esse arquivo aqui, né, o calcular média. E aqui é importante, tá? Essa primeira linha, novamente, tá? Nada disso a princípio vocês vão precisar se preocupar quando estiverem desenvolvendo dentro do Ligeiro Smart, porque isso já está resolvido dentro do framework como um todo. Então, essa linha aqui, por exemplo, é algo que vocês não vão se preocupar. Que aqui, na verdade, o que eu estou dizendo é utilize a biblioteca de dentro da própria pasta onde você está trabalhando, tá? Esse use lib ponto aqui. E aí isso permite que eu comece a instanciar as classes, né, em objetos a partir dessa pasta onde eu estou criando esse código, tá? E aí, então aqui eu falo que eu vou usar essa classe e aqui efetivamente é onde eu instancio esta classe, né, criei uma variável mate-úteis, poderia ser matemática úteis, né? Tanto faz. E aqui, matemática. Aí. Então, aqui efetivamente, depois é onde eu vou chamar aquela subrotina e eu vou salvar, né, o resultado aqui nesse média, tá? E efetivamente eu vou printar essa média, tá? Então, sem me alongar muito mais, a ideia desse vídeo era mostrar que a gente lida no desenvolvimento do Ligeiro Smart constantemente com subrotinas ou funções, né, dentro de quem vem de outras linguagens, com paradigma de orientação objeto, a gente tem as funções. Aqui no Perl a gente pode falar funções também, não tem problema, mas vocês vão encontrar na literatura como subrotinas, tá?
Inclusive, para definir, você vai ter que definir como sub aqui, né? Sub alguma coisa, tá? Espero que vocês tenham entendido. Fico à disposição também. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer um comentário, falar comigo, fiquem à vontade. Um grande abraço e até a próxima aula.